Fala galera, professor André aqui, belezinha? Quero construir com vocês mais um gráfico, utilizando esse roteiro aí para esboçar curvas, tá? Etapa 1, determine o domínio da função, as interseções com x e y e estudo de sinais. Etapa 2, verificar a existência de assíntotas. Etapa 3, encontre o intervalo de crescimento, decrescimento de extremos locais. Etapa 4, concavidade de pontos de inflexão. E etapa 5, esboço da curva, tá? A função que eu quero construir junto com vocês é a função h de x igual a x que multiplica e elevado a x. Vamos lá então, pessoal. Eu fiz um gráfico anterior, no vídeo anterior, vou deixar o link aqui, tá? Um cardzinho para vocês aqui. Só que é uma função racional, a gente gastou muito tempo fazendo ela. Então agora eu vou fazer dessa função, que é um produto de uma função de primeiro grau por uma exponencial. Vamos lá. Gente, olha só, para início de conversa eu vou fazer essa etapa 1, onde nós queremos determinar o domínio da função, tá? A interseção com os x e y, estudo de sinais. Gente, sobre o domínio dessa função, eu já posso afirmar que o domínio dela é o conjunto dos números reais. Por quê? Porque, se vocês observarem, aqui é um produto de uma função de primeiro grau, né? Primeiro grau, polinomial de primeiro grau, por uma função exponencial. E todos sabem que a função polinomial de primeiro grau domina os reais e a função exponencial domina são os reais também. Então, multiplicar duas funções que têm domínios nos reais vai dar uma função que tem domínio também nos reais, tá bom, pessoal? Então, o domínio dela são todos os números reais, tá? Isso já afirma que ela não vai ter assíntotas verticais, né? Ela só pode ter assíntotas horizontais. Porque para ter assíntotas verticais, a gente teria que ter números que não fizessem parte do domínio dessa função. E isso não acontece. Então vamos lá para verificar a interseção com o eixo x e com o eixo y. Com o eixo x, vou anotar aqui, ó, interseção OX. Eu tenho que pegar a função e igualar a zero. Certo? Tem que encontrar a raiz da função. Beleza, pessoal? Como eu tenho um produto, eu posso pegar o primeiro, o x igual a zero, resolver, ou o e elevado a x igual a zero. E elevado a x igual a zero não tem solução. Desse lado aqui, ó, não tem solução. Solução vazia. Conjunto vazio. E aqui a solução do x igual a zero, né? Já está aí, x igual a zero. Então ela tem uma raiz, vamos botar aqui, ó, h de x tem raiz em x igual a zero. Tá bom, gente? Agora interseção com o eixo OY. Interseção OY. Como é que eu faço isso? Eu tenho que calcular o f de zero. O f de zero vai ser zero que multiplica e elevado a zero. Isso vai dar 0 vezes 1, que vai dar 0. Então, gente, essa função passa pelo ponto, logo, f h de x. E, gente, eu coloquei f aqui, desculpa, tá? Vou corrigir, ó. Não é f não, tá? Aqui é h, né? A função h de x, ela passa pelo ponto A igual a 0, 0, né? Porque a interseção com o eixo x deu 0, a interseção com o eixo y também deu 0, ela passa pela origem aí, tá bom? Vamos fazer o estudo de sinais dela agora, tá? Vou anotar aqui, ó. Estudo de sinais, para a gente verificar em que pontos ela está acima do eixo x, em que intervalos ela está acima do eixo x e que intervalos ela está abaixo do eixo x. A função é essa. Eita, toda hora eu boto f de x. H de x igual a x, que multiplica e elevado a x. Então eu vou estudar
os sinais da função x, y igual a x, da função y igual... Vou anotar aqui, gente, para ficar com cara de função, tá? Y igual a e elevado a x, depois eu vou fazer o produto das duas, tá? Que é a função h de x. Tá bom? Opa, tira esse igual daqui. Então vamos fazer o estudo de sinais aqui bonitinho. Primeiro é uma reta, segundo é uma exponencial e a terceira é o produto das duas, tá? Então a reta, né, a primeira aí que é uma reta, a raiz dela é o zero e ela é uma reta crescente, né? Ela é assim, ó. Isso significa que ela tem sinais negativos à esquerda do zero e positivos à direita do zero. A segunda função é uma função exponencial, o gráfico dela é assim, ó. É tudo positivo na função exponencial. Então, ela tem sinais positivos em todo o seu domínio. Então, o produto das duas, né? Aqui eu vou marcar o zero. O produto das duas, basta eu fazer o produto de sinais. Então, mais com menos, à esquerda do zero, a função h vai estar negativa. E à direita do zero, a função h estará positiva. Qual o significado disso? O significado disso é que o gráfico vai estar abaixo do eixo x aqui nesse intervalo. Vai cruzar o zero aqui, que vai ser a raiz. E depois ele vai estar acima, né, do eixo x. É assim mais ou menos, esses verdinhos aí é um esboço bem grosseiro do gráfico. Tá bom, gente? Vamos para o item 2, que é calcular as assíntotas. Vou fazer aqui na outra folha. Item 2. A gente vai determinar as assíntotas. Esse gráfico, gente, ele não vai ter assíntotas verticais. Então, vou até anotar aqui já de uma vez. Assíntotas verticais não tem. Por que não tem? Porque o domínio dessa função são os reais. Não existem números que não fazem parte do domínio. Então, ó, as assíntotas verticais não tem porque domínio é os reais. Tá? Então, a gente só vai verificar as assíntotas horizontais. Como é que a gente faz isso? A gente vai calcular o limite da função h quando o x tende a menos infinito e também o x tendendo a mais infinito. Vou começar pelo mais infinito, que é mais fácil, tá, gente? Então, vou calcular o limite de x vezes e elevado a x com x tendendo a mais infinito. Gente, olha só. Quando eu substituir, vai dar infinito vezes infinito. Infinito vezes infinito não é indeterminação matemática, tá, gente? Vai dar mais infinito vezes mais infinito. Então, isso vai dar mais infinito. Tá bom? Vou até anotar aqui bonitinho. Mais infinito. Beleza? Então, em resumo aqui, ó, quando o x está indo para o mais infinito, o y também está indo para o mais infinito. Isso quer dizer que eu não tenho assíntota horizontal neste caso. Neste caso, a função está subindo aqui, ó. Ela está subindo indefinidamente aqui, ó. Na verdade, ela está subindo aqui indefinidamente. Tá bom? Não tem assíntota ali do lado do mais infinito. Beleza? Agora vamos calcular para o outro lado, né? Limite de x vezes e elevado a x com x tendendo a menos infinito. Qual foi o nosso combinado aqui? Toda vez que for limite para o menos infinito, troca para limite indo para o mais infinito, coloca menos x aqui, vezes e elevado a menos x. Vai ficar mais fácil de calcular, tá? Isso é a mesma coisa que o limite de menos x sobre e elevado a x. Porque o e elevado a menos x é potência negativa. Eu posso passar para a parte de baixo do denominador, né? Com x tendendo a mais infinito. Tá bom, gente? Olha só. Calculando aquele limite ali, deixa eu repetir ele aqui embaixo para ficar mais bonitinho. Limite do menos x sobre e elevado a x com x tendendo... Opa, essa setinha ficou feia.
x tendendo a mais infinito. Isso, se eu for calcular, vai dar infinito sobre infinito, né, gente? Infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito é uma indeterminação matemática. Se é uma indeterminação matemática, eu posso usar o L'Hopital aí nessa questão para poder calcular o limite. Então, eu vou usar o L'Hopital aí, tá? A derivada da parte de cima dá menos 1 e a derivada da parte de baixo dá e elevado a x. Tá? E agora eu vou calcular o limite de novo. Calculando o limite aí, vocês sabem que substituir o infinito, isso vai dar menos 1 sobre infinito. E menos constante sobre infinito dá zero, né? Esse limite está tendendo a zero, pessoal. Olha só, para o lado direito, quando o x tende a mais infinito, a gente viu que o y tendia a mais infinito. Mas do lado esquerdo da função, em resumo aqui, ó, resumo. Quando o x está indo para o menos infinito, a gente chegou à conclusão que o y está indo para zero. Então a gente tem uma cinta horizontal. Logo, deixa eu escrever melhor aqui. Logo, y igual a reta, vou escrever a reta para vocês se lembrarem que isso aqui é uma reta. Logo, a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal de f de x. De h de x, André, h, função é h. Beleza? Em resumo, gente, o que a gente tem? Em resumo, o que a gente tem? Deixa eu tentar fazer até aqui o que a gente encontrou. A gente tem um eixo x, a gente tem um eixo y, a gente tem uma função que passa aqui pelo zero. Quando o x está indo para o infinito, aqui, ó. Quando o x está indo para o infinito, a função também está indo para o infinito. Então ela sobe aqui, ó. Sobe a vida inteira. Tá bom? O desenho dela desse lado direito, à direita do zero, a gente viu no estudo de sinais que é todo positivo. Tem que fazer tem que estar do lado positivo, pode estar aí subindo, descendo, pode ter buraco. Buraco não pode, porque o domínio são os reais, mas ela está subindo. Tá? E aqui do lado esquerdo do zero, lembrando que o zero está aqui, tá, gente? Do lado esquerdo do zero ela é negativa. Ela é negativa. Vou dizer uma coisa negativa aqui. Certo? Ela é negativa. Só que ela tem uma cinta horizontal, né? Quando o y está indo para o menos infinito, está aqui, ó. Quando o x está indo para o menos infinito, o y está indo para zero. Então, em algum momento, ela faz alguma coisa e vai ter uma cinta vertical aqui. Horizontal, desculpa. Tá bom, gente? Para o lado do menos infinito, para o lado do menos infinito, essa função está ficando na altura do zero. Tá bom? Nossa, esboço grosseiro, tá? Mas só para a gente entender. Agora a gente vai para o item 3, que é avaliar o crescimento e o decrescimento e os pontos extremos. Para fazer isso, a gente tem que calcular a primeira derivada da função. A função era essa daqui, ó. Quase que eu vou ter a f de x. h de x igual a x que multiplica e elevado a x. Então, eu preciso fazer a primeira derivada dela, tem uma regra do produto aí. Tá? Então, eu repito a primeira, multiplico pela derivada da segunda, né, do segundo fator, mais derivo o primeiro fator e repito o segundo fator. Né? É aquela UDV mais VDU. Tá bom, gente? Posso até botar o e elevado a x em evidência aqui, tá? Que multiplica x mais 1, só para na hora de fazer estudo de sinais ficar mais fácil. Tá? O que eu preciso agora que eu tenho a primeira derivada? Achar os números críticos da função. Tá? Como é que eu acho isso? É onde a derivada não existe, onde a derivada zera. Tá? A derivada zera só quando x mais 1, só quando x mais 1 for igual a zero. Daqui eu vou chegar
que ela zera quando x é igual a menos 1. Tá? O único número crítico que tem. Por quê? Porque o e elevado a x igual a zero não vai ter solução. Então eu não preciso fazer. Agora eu vou fazer o estudo de sinais dessa derivada, tá, gente? Vou fazer o estudo de sinais da função e elevado a x e da função x mais 1. Ficou feio isso. Vamos lá. Não gostei. X mais 1. Melhorzinho. O e elevado a x é uma função exponencial. Todos os sinais dela é positivo, vocês já sabem o porquê. Não vou ficar repetindo aqui, senão fica muito prolixo aí a minha fala. Toda positiva. E agora a de baixo, ela é uma reta. Opa! Deixa eu fazer a reta real aqui primeiro. A de baixo, ela tem raiz no menos 1, né? No menos 1. Vou botar o menos 1 aqui. E ela é uma reta. Essa função aqui, ó, y igual a x mais 1, é uma reta crescente. É uma reta assim. Deixa eu fazer ela bonitinha aqui, ó. Aproveitar aqui. É uma reta crescente. Então, ela tem sinais negativos aqui. E sinais positivos do lado de cá. Beleza? Como a segunda derivada, né, que a gente está estudando os sinais, é o produto dessas duas. Segunda derivada não, primeira derivada, né? Se a derivada é o produto das duas, de novo eu botei F, gente. Cismei com F, hein? É H, professor, é H. Vamos arrumar aqui. Eita, meu Deus. Dando errado aqui. H de x, tá? Ela tem aqui um número crítico no menos 1, tá? Ela está negativa, mais com menos dá menos, ela está negativa antes do menos 1, e ela está positiva depois do menos 1. Beleza, pessoal? Isso indica o que sobre a função? Indica que ela decresce antes do menos 1 e que ela cresce depois do menos 1. Tá? Além disso, a gente chega à conclusão, como ela decresce depois cresce, que a gente tem um mínimo global ali, né? A gente tem aqui, ó, um mínimo global x e tem, vou botar aqui, ó. Mínimo global não, gente, desculpa, falei errado. Mínimo local em x igual a menos 1. Aí a gente está descobrindo extremos locais. Não é extremos absolutos, não. Em resumo, o que a gente encontrou? Em resumo, do intervalo de menos infinito até menos 1, a função decresce. H de x decresce. Do intervalo de menos 1 até mais infinito, H de x cresce, tá bom? E em x igual a menos 1, H de x tem um mínimo local. Mínimo local. Ih, não coube ali, escrevi embaixo. Local. Beleza, pessoal? Até escrevi aqui, ó. Mínimo local. Em resumo, é isso daí que a gente encontrou pela análise da primeira derivada. Agora a gente vai para a etapa 5, tá? Etapa 5 ou 4? Deixa eu ver. Essa daqui foi a 3. Então a gente vai para a etapa 4. A etapa 4 é fazer a segunda derivada para verificar a concavidade, né? E pontos de inflexão. Então essa função h de x, a lei de formação dela era x que multiplica e elevado a x. A primeira derivada deu x mais 1 que multiplica e elevado a x. Tudo indica, né, que a segunda derivada vai dar x mais 2 que multiplica e elevado a x. Mas como a gente não tem certeza, vamos fazer essa segunda derivada. Repete a primeira função e deriva a segunda.
mais deriva a primeira, multiplica pela segunda. É isso aí. Botando e elevado a x em evidência, vai dar e elevado a x, que multiplica x mais 1 mais 1. Beleza? Então é exatamente aquilo que eu estava prevendo. A segunda derivada é x mais 2. Acho que a gente já fez esse exercício em algum lugar. Ficar derivando a vida inteira essa função x mais 2, que multiplica e elevado a x. Tá bom, gente? Vamos fazer aí o estudo de sinais dessa função, tá? Vamos fazer primeiro o estudo de sinais da y igual a x mais 2, depois da y igual a e elevado a x, e depois da h duas linhas de x, que é o produto dessas duas aí. Opa, não precisa do sinal de igual, não. Essa x mais 2, quem que é a raiz dela? Quem que zera essa função? Quem que zera ela é o menos 2. Não é menos 2? É o menos 2. E ela é uma reta crescente. Vou fazer aqui, ó, bonitinho. Ó. É uma reta crescente. Então ela está com sinais negativos aqui e positivos do lado de cá. E a outra é a função exponencial de novo. Né? Vou fazer ela aqui, a função exponencial. Ah, não queria vermelho, queria preto, o eixo X. Gente, essa reta que eu faço aqui representa sempre o eixo X, tá? Ela é toda positiva, essa função exponencial. Vocês lembram como é que é o gráfico dela? Por que ela é toda positiva? O gráfico é assim, ó. Da função exponencial, ele sobe a vida inteira. Tá? E agora eu quero saber o produto das duas. Tá? O produto das duas é só fazer a regra dos sinais, né? E a regrinha de sinais que a gente aprendeu lá na educação básica, sendo usada aqui direto, né? Menos 2, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais. Qual o significado disso? Para que a gente faz o estudo de sinais da segunda derivada? Porque onde a segunda derivada é negativa, a função tem concavidade para baixo. E onde ela tem sinais positivos, a concavidade é para cima. Tá? E o ponto que liga a mudança de concavidade a gente chama de ponto de inflexão. Então a gente tem uma inflexão aqui em x igual a 2. Ó. Inflexão em x igual a menos 2. Então, em resumo, o que a gente encontrou aqui, né, nessa situação? Em resumo. Nossa Senhora, olha quantos morrinhos tem nessa palavra resumo. De menos infinito até menos 2, h de x é curva para baixo. De menos 2 até mais infinito, h de x é côncava para cima. Eu vou anotar aqui, ó. Em x igual a menos 2, temos um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão. Lembrando que o x é só a abscissa do ponto, tá? Inflexão. Beleza, galera. Olha só, a gente vai construir o gráfico, mas eu acho legal a gente fazer uma coisa antes, tá? Vou só fazer uma coisa antes aqui. Eu vou fazer uma tabelinha igual aquelas que a gente fazia no ensino médio, com alguns valores da função, alguns valores do domínio e alguns valores do contradomínio, da imagem. Para a gente poder... fazer bonitinho, né, André? Fazer uma retinha bonitinha aqui. Para a gente só verificar o que está acontecendo aqui na direção de alguns pontos interessantes ali da função. Vamos lá. Quais pontos que eu vou pegar? Eu vou pegar esse menos 2, que é onde tem ponto de inflexão. Opa! Onde tem ponto de inflexão. Eu vou pegar
o menos 1, onde que ela tem um ponto mínimo local. Acho que é só esses dois pontos importantes, né? Aí o 0, que é a própria raiz. Então, vou botar aqui 0, menos 1, menos 2. Então, vou botar assim, ó, menos 2, menos 1 e 0. Vamos substituir na função original, é ela que a gente quer construir o gráfico, né? X vezes z elevado a x. Tá? O h, isso daí, gente, é só que não precisa fazer não, é só para a gente ter uma noção para o gráfico ficar bonitinho. Então vamos calcular o h de menos 2, vai dar menos 2 que multiplica e elevado a menos 2. Isso vai dar menos 2 sobre e ao quadrado. Nossa, quanto que está isso na calculadora aí? Calculadora. Vou fazer rapidinho aqui, gente. Menos 2 vezes... Cadê o E? E elevado, entre parênteses, menos 2. Quanto que vai dar isso? Deixa eu ver se está certo. Menos 2 vezes o E... errado. Eu não sei usar essa calculadora direito, não. Menos 2 vezes o exp... Não, é esse aqui. E elevado, entre parênteses, menos 2. Fecha parênteses. Agora está certo. Deu menos 0,27. Vamos lá. Isso é aproximadamente menos 0,27. Agora vamos para o h de menos 1. Menos 1. Isso vai dar menos 1 vezes e elevado a menos 1. Isso vai dar menos 1 sobre e. Menos 1 sobre e. Quanto vai dar isso aproximadamente? Vamos zerar aqui a calculadora. Menos 1 vezes o e, né? O e, que é 2,78. Não, dividido... eu acho que eu fiz aquele primeiro errado. Gente, eu acho que eu fiz esse primeiro errado. É menos 2 dividido por e ao quadrado. Eu botei vezes. Vamos conferir aqui. Menos 2 dividido por e elevado... tá certo. Ao quadrado. Tá certo. Tá certo. Menos 0,27. Gente, tô viajando aqui, mas não esquenta não. Agora é menos 1 dividido por e. Isso vai dar quanto? Menos 0,36. Menos 0,367 dá menos 37. Aproximadamente menos 0,37. E o h de 0... Gente, lembrando, isso daqui não precisa para fazer o gráfico, tá? Eu só estou fazendo para passar os pontos pelo lugar certinho, para a gente ver o comportamento dos pontos, mas não tem necessidade. Agora vamos lá, agora a gente quer construir o gráfico. Vou anotar aqui, ó, esboço. Bom, espera aí que esse é o item 5. Esse é o item 5, esboço do gráfico. Vamos anotar. Esboço. Tá? Vou fazer um esboço bonito, tá? Vou fazer aqui o eixo X. Fazer aqui, André, bonitinho. Eixo X. Eixo Y. Tá? Essa função, o que a gente sabe sobre ela? Que ela tem inflexão na direção do menos 2 e ponto mínimo na direção do menos 1. Então, vou marcar aqui mais ou menos. Ó. Opa! Tira essa seta. Vou marcar que aqui é o 0. Aqui, ó, vou marcar o menos 1. E aqui eu vou marcar o menos 2. Beleza, gente? Tudo bem? A gente sabe também que ela tem a raiz, ela passa pelo ponto. Lá no início a gente viu que ela passava pela origem. Aqui, ó.
Ela passa pelo ponto 0, 0. Não sei onde que a gente anotou isso não, mas a gente anotou. Aqui, ó. Ela passa pelo 0, 0. Aqui, ó. Então, vamos lá. Ela passa pelo 0, 0. Anotei aqui. Ela passa pelo 0, 0. No pontos de coordenadas menos 1. Aqui, ó. Menos 1 com menos 0,37, menos 0,37, ela tem um mínimo local aqui, ó, foi encontrado aqui, ó. Mínimo local, na direção do menos 1. Só que aqui eu descobri as coordenadas do ponto. É menos 1 com menos 0,37. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar aqui 0,2, vou botar aqui 0,1 negativo, aqui 0,2, aqui 0,3 e aqui 0,4. Então é menos 1 com 0, quanto? Menos 1 com 0,37. Tá aqui, gente, ó. Vamos lá. Menos 1. Vou tentar fazer mais ou menos aqui, ó. Menos 1 com 0,37. Deve estar por aqui, mais ou menos. Passa por esse ponto aqui, fazendo um mínimo local. Tá? Na direção do ponto menos 2, ela tem um ponto de inflexão aqui. Quando a gente fez a segunda derivada. Tá aqui no estudo de sinais, ó. Tem ponto de inflexão aqui. Só que a gente descobriu as coordenadas. É menos 2 com, na tabelinha aqui, com menos 0,27. Então vamos lá. Menos 2 com 0,27 é mais ou menos aqui, ó. 0,27 mais ou menos aqui. Então é aqui. Aqui vai ter ponto de inflexão. Tá? A gente viu também que ela não tem assíntota horizontal para o lado do mais infinito. Quando o x vai para o mais infinito, o y também está indo para o mais infinito. Então ela está subindo. Ela está subindo. Depois eu apago essa seta aí. Tá? E esse lado, ela está subindo com concavidade para cima, não é? Olha. Ela está com, depois do menos 2, ela só tem concavidade para cima. Só tem concavidade para cima. Então ela é uma coisa assim, ó, depois do menos 2, ó, ela só tem concavidade para cima. Ó. E sobe. Não precisa ir lá na seta que eu desenhei, não. Ela tem que subir. Não tem assento. Ai, ficou feio, né? Ai, gente, não estou conseguindo fazer esse negócio direito, não. Nossa, a concavidade minha tá péssima, hein? Lembrando que eu estou na mesa digital, hein, gente? Ajudem. Tô tentando corrigir aqui essa concavidade, mas tá subindo. Finge que não tá fazendo essas curvinhas que estão fazendo aí, não. Finge que só tem uma concavidade bonita. Quem é desenhista sabe fazer esse troço direitinho. Ela só sobe com concavidade para cima. Tá bom, gente? Vamos lá. Ela muda a concavidade. Ela tem uma assíntota horizontal quando está indo para o menos infinito. Então, aqui para o lado do menos infinito, ela está assim. Só que a concavidade é para baixo. A concavidade está para baixo. Até o menos 2. Então tem que ir com concavidade para baixo até o menos 2. Não posso mudar a concavidade, não. Ela está mais ou menos assim. Vamos confirmar só o crescimento e o decrescimento. O crescimento,
ela decresce até o menos 1, ó, e cresce do menos 1 em diante. Vamos ver se deu certo. Decresce até o menos 1, tá certo aqui. Certo? Menos 1 tá aqui. Nessa direção ela tá decrescendo. Mas ela tá crescendo. Eu queria que ela ficasse mais bonitinha assim. Mas eu não sei, eu não sou desenhista de mesa digital. Se fosse no quadro eu ia estar tirando ordem. Mas aqui na mesa digital eu não consigo fazer direitinho não. Mas eu acho que deu pra ficar legal. Deixa eu ver. Tentando melhorar e piorando a situação. Acho que ficou legal, gente. Esse é o gráfico dessa função, tá? Vamos fazer no GeoGebra rapidinho, tá? Para ver como é que fica, se está certo. Eu já tinha até botado ela aqui no GeoGebra. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. X vezes E elevado a X. Deixa eu apagar essas retas aqui, que isso é do gráfico anterior. Tá aí, ó, o gráfico. Deixa eu botar ele mais grossinho para vocês verem. Vamos, GeoGebra, ajuda. Senão o pessoal fica cansado. Estilo, deixa eu botar a linha bem grossa para vocês verem. Vou até botar vermelha também para ficar igual ao meu. Tá? E eu vou dar uma melhorada aqui no eixo para ficar bem parecido com o meu. Certinho, pessoal. Ó. Esse é o do computador, do GeoGebra. Esse é o meu. Esse é o meu. E esse é o do GeoGebra. Certo? Beleza, pessoal? Deixa eu apagar esse negócio aqui, né? Isso aqui não tem nada a ver, não. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí de fazer o gráfico dessa daí. Mais uma para vocês aprenderem. Na prova eu acho interessante, né? Colocar que aqui tem um ponto de inflexão. E aqui tem um ponto mínimo local. Só para chamar atenção. Beleza? Forte abraço, galera!